Se, segundo informações do jornalista grego, o Sport tem esse acerto, né, com o Sérgio Oliveira, para a função de um camisa 8, eu penso que o Sport, além do Domingues, ele precisa de mais um, acho que o Sérgio Oliveira é esse cara. Se não der negócio, ou se o Sport quiser mais um jogador para essa função do gramado, um cara que eu gosto muito é o Matheus Rossetto, 28 anos de idade, ex-Atlético Paranaense, também jogou na Ferroviária, no Atlanta United e está no Fortaleza desde o ano passado. A situação do Rossetto é a seguinte, ele chega no Fortaleza com uma grande expectativa, assina um contrato longo até o final de 2027, mas começa mal. Não engatou uma sequência como titular no começo do ano, só que a reta final de Série A dele foi muito boa. Ele vinha sendo titular em 2024, pelo visto ele teve uma lesão, tá? Uma lesão simples, ficou o início da temporada fora, mas você pode ver, ele começa o Brasileirão, ó, às vezes indo para o banco de reservas, nem jogava, e na reta final ele participou de basicamente quase todos os jogos. Entre outubro, novembro e dezembro, termina em alta sendo um nome titular. É um bom jogador, claro, ele vinha lá dos Estados Unidos, é natural essa readaptação ao futebol brasileiro ser um pouquinho demorado, né? A Liga dos Estados Unidos é de fato muito fraca, muito fraca mesmo. Tanto em relação, tecnicamente falando, quanto também na questão física. Então vejo como natural, mas não deixa de ser um bom jogador. Eu já gostava do Rossetto aqui no Brasil ainda, eu lembro daquela temporada dele, em 2017, pelo Atlético. Tem um gol dele muito bonito contra o Vitória, né? Uma bola que ele vai, acho que foi 2016 aquilo ainda. Ele vai dominando, chega ali no bico da grande área e mete uma porrada na bola, vai no ângulo. Foi um golaço também, acho que foi em 2016 aquele gol. Em 2017 ele era um reserva, um cara que entrava, oscilava ali entre titular e reserva, 59 jogos, 6 gols e 2 assistências naquele momento aliás, 2 gols e 6 assistências no Furacão. Tá? Ele acabou sendo negociado em 2020 com o Atlanta United, teve uma lesão no Atlético Paranaense em 2019, por isso pouco jogou, mas quando estava nos Estados Unidos também era bastante querido, tá bom? E outro jogador também, aqui está o mapa de movimentação do Rossetto, né? Um segundo volante, basicamente. E o outro jogador, esse mais avançado, é o Nicão, tá? Se o Sport buscar, não acho que seja necessário agora, mas talvez mais um ponta direita, mais um meia central, o Nicão é uma alternativa. Aqui o mapa dele na Série A do ano passado, você pode observar que era muito mais preenchido pela ponta direita, né? Aquela ponta direita trazendo para dentro e buscando uma finalização. Pelo Cruzeiro também, na Série A de 23 foi assim, no São Paulo não foi diferente. Hoje o Nicão está livre no mercado, após não renovar com o São Paulo e muito menos o empréstimo, né, no Atlético Paranaense, sendo opção para os clubes do Brasil. Até agora não vi nenhum clube interessado na chegada do Nicão, apesar do rebaixamento, ele foi bem. Na Série A, por exemplo, em 26 jogos, o Nicão marcou 6 gols e deu 2 assistências. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quem seria uma boa, quem que não agrega, e esta sequência de temporada para o esporte, no meu entendimento até aqui, fazendo sim um elenco bastante competitivo para o seu principal desafio, que é a Série A do brasileiro. E de hoje para falar sobre dinheiro, grana, quem não gosta, né, no esporte a situação também não é diferente, retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o esporte precisa sim de um investimento grande para esse ano, como já vem fazendo, e tendo também a Copa do Nordeste como uma aliada sua. Claro, não dá para fazer uma comparação em termos das premiações dos estaduais, do Campeonato Pernambucano, Goiano, Catarinense, Paranaense, Baiano, com o principal, né, que é o Campeonato Paulista, mas uma forma que os clubes nordestinos encontraram de tentar, né, se colocarem numa situação financeira e esportiva muito boa é com a Copa do Nordeste, sendo um excelente desafio logo no começo do ano para testar a sua qualidade técnica, também grandes clássicos, o que possibilita uma grande visibilidade, consequentemente o aumento de sócio-torcedor, ingresso, bilheteria e também o direito de transmissão. A CBF acabou aumentando uma premiação em 5% a mais em relação ao ano passado, por conta um reajuste garantido acima do valor do IPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo. A gente sabe que na prática a inflação é muito maior do que isso, mas pelo menos teve este pequeno aumento. Dava para ser mais? Dava, mas a gente sabe como funciona as coisas na CBF. Ainda assim, não está ruim não. O esporte só por esta participação na fase de grupos, sendo aí no total 8 jogos, né? O próximo, inclusive, nessa terça-feira, ele já tem direito a 3 milhões e 500 mil reais no total, tá? Sendo eles o Sport, o Ceará, o Bahia e o Fortaleza, nessa fase de grupos. Outros clubes, como o CRB, o Vitória, o CSA e o Sampaio Corrêa, na faixa de 2 milhões e 600,
Até penso que o Vitória deveria estar nesse outro grupo aí de cima também, né? Assim como o Sport, enfim, mas a divisão acabou ficando desta forma, analisando também o ranking da CBF. O Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos em 2 milhões, o América de Natal, o Juazeirense, Motoclube e o Souza, 1 milhão e 300 mil reais. Além disso, se o Sport chegar às quartas de finais, mais 550 mil. Semifinal, 770. Na decisão, vencendo o título, mais 2 milhões e meio. Caso perca, 1 milhão e 400. Então, se o Sport for o campeão desta temporada, estando ali naquele grupo da primeira faixa, né, ele recebe mais de 7 milhões de reais em premiação pelo título. É sim uma compensação muito interessante, principalmente se comparado aos campeonatos estaduais. Até peguei aqui esse blog, né, do Mr. Jack. Ele garantiu o seguinte, ó, algumas premiações dos campeonatos estaduais. Por exemplo, no campeonato que não mostrou o campeonato... o campeonato pernambucano. Basicamente isso, ó, uma cota de 3 milhões de reais, 1 milhão dividido aí para o custeio da competição, 1 milhão entre os clubes do interior e 1 milhão entre os 3 grandes clubes. Então, basicamente, o Sport vai receber aí 330 mil reais, né, pela participação no Campeonato Pernambucano, o que é uma afronta, né? Se o Sport pegasse os seus jogos no Campeonato Pernambucano e transmitisse todos eles no seu YouTube, ele teria uma renda maior do que esses 330 mil. Enfim, é uma aberração de fato e os clubes eles precisam buscar soluções para isso, né? Em primeira instância, se levar em consideração a questão da lei do mandante e transmitir os seus jogos, né? Acho que esse é o primeiro passo. Então, só com a Copa do Nordeste, 3 milhões e meio. E isso que a gente não está nem levando em consideração, por exemplo, para o Souza, né? O Souza na Paraíba, né? O valor, por exemplo, é ainda menor, é ínfimo, né? Ele já tem uma garantia de 1 milhão e 300. O Motoclube também da mesma forma, Juazeirense, o América de Natal, o Confiança, né? O Sampaio Corrêa, que está no grupo ali, o segundo grupo, já recebendo 2 milhões e 600 por a participação na Copa do Nordeste. Então, é sim uma grana muito importante. Outros valores ridículos, né, nos campeonatos estaduais. O campeonato alagoano, 150 mil pelo campeão. Catarinense, 100 mil. O campeonato goiano também está mais ou menos nessa faixa de 200, 300 mil. Aqui mostra 400 mil, mas eu não acredito que será toda essa premiação. Na Copa Verde, por exemplo, né, que seria uma outra competição semelhante à Copa do Nordeste, a premiação do ano passado também foi de apenas 200 mil reais. Então, sim, a Copa do Nordeste ele está, sim, avançada. Ela é uma competição importante e que os clubes souberam utilizar, crescer dentro do Nordeste brasileiro e utilizar ela ao seu favor. No Campeonato Paulista, os 4 principais clubes recebem 44 milhões de reais cada. O prêmio ao campeão é de mais 5 milhões e o vice 1 milhão e 600. No Campeonato Carioca, o Flamengo recebe 27, os outros 18 e o Vasco 11 milhões. Tá? Os clubes menores já recebem 2 milhões e 600. Ou seja, o Maricá ele recebe basicamente quase 7 vezes mais do que recebe o Sport. É um absurdo isso, tá? O Campeonato Mineiro com o Atlético Cruzeiro só 7 milhões de reais. O Campeonato Gaúcho 10 milhões para o Grêmio e para o Inter, 2 milhões para o Juventude. Campeonato Paranaense, uma premiação total entre os clubes de 2 milhões. Campeonato Baiano, 1 milhão e 200 para cada, né? O Vitória e o Bahia. Campeonato Cearense, 1 milhão e 600 para o Fortaleza e o Ceará. E os outros estaduais também, tem aqui o Campeonato Roraimense, 30 mil reais. Né? O Campeonato Acreano, um carro avaliado em 92 mil. Campeonato Brasiliense, 1 milhão de reais. Então, assim, os estaduais, de fato, eles precisam... Não faz nem sentido, né? O Sport, por exemplo, poderia pensar em outras formas também de arrecadação. O bom ponto é que, pelo menos, a Copa do Nordeste, ela segue sim valiosa. Claro que não é o ideal, não é uma Sul-Americana, não é a Copa do Brasil ou a Série A, mas já é um dinheiro importante entrando logo no início do ano. Falando em Copa do Nordeste, você pode apostar no título do Sport, está pagando 5 a cada real apostado com a Betfair. É isso mesmo, se você apostar, por exemplo, 15 reais no título do Leão nessa temporada e ele acontecer, volta para você R$ 75 reais com a Betfair. Você pode fazer um desafio com algum amigo seu, por exemplo, torcedor do Náutico. Um título do Náutico está pagando 15 a cada real apostado. Título do Vitória na cotação de 6. Hoje o Sport seria o terceiro maior favorito, né, atrás do Fortaleza. Segundo a Betfair, um título pagando 3,50, o Bahia na cotação de 4 e o Sport já vindo na terceira colocação. Você pode palpitar também no resultado, quem vence o próximo jogo contra o Souza também, já disponível. Todas as odds você encontra com a Betfair, seja no Campeonato Brasileiro, Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil daqui a pouquinho também. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição.